Então estamos falando sobre generosidade, passamos o mês de novembro falando sobre generosidade, agora iniciamos o mês de dezembro falando sobre generosidade, porque dia 15 nós teremos o quê? Nosso culto da generosidade, onde nós vamos encerrar esse ano presenteando uns aos outros, amando e servindo uns aos outros com os nossos recursos, amém? Quem aqui já tem a revelação daquilo que o Espírito Santo já entregou? Amém? Espero que seja eu, amém? Amém? Então semana que vem nós teremos esse momento glorioso de estarmos presenteando uns aos outros, né? Mas a generosidade não pode ser 2 meses em nossa vida, tem que ser um estilo de vida, amém? Então, vivam uma vida de estilo de vida generosa. E o título da minha mensagem nessa noite é: Eu sou generoso? Pergunta para quem, se você é ousado, pergunta para alguém que está do seu lado e pergunta para ele assim: será que eu sou generoso? O que você acha? Bem, então o título da minha mensagem é: Eu sou generoso? Queridos, eu queria fazer vocês parar para pensar assim: o diabo é generoso? E aí, o diabo é generoso? Não, o diabo não é generoso. E Deus é generoso? E aí a minha pergunta para você é parecido com quem? Pode tirar essa música de fundo, que se alguém tiver com sono vai acabar dormindo. Obrigado. Então, se o diabo não é generoso e Deus é generoso, nós somos parecidos com quem? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o diabo ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. E Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem é generoso? É o diabo ou é Deus? Deus é generoso. Ele deu o que ele tinha de melhor, Jesus, para morrer por nós. Então, e quem entende desse princípio de doar, quem entende que precisa ser generoso, é parecido com Deus, é parecido com Jesus Cristo, porque Ele é o grande doador. Na Bíblia nós vamos ter muitos relatos de generosidade, muitos relatos de pessoas que deram, muitos relatos de pessoas que foram extremamente generosas. Só que tem um texto da Bíblia em particular, que os evangelhos de Jesus contam, está em Mateus, está em Marcos, está em João, que é sobre uma mulher, que é chamada de Maria de Betânia. É Maria de Betânia porque ela morava numa cidade de Betânia, perto de Jerusalém, e esta mulher, ela é irmã de Lázaro, lembra de Marta? E essa mulher deu uma oferta extravagante, e com essa mulher, e com essa história, nós vamos ver se realmente nós somos generosos. E é tão interessante que esse texto, essa história, Jesus disse assim, que aonde for contado esse evangelho, será contado essa história dessa mulher. Olha que impressionante isso. Aonde for contado o evangelho de Jesus Cristo, essa história será contada. Essa mulher nem sabe que nós estamos falando dela, amém? Então nós estamos falando dessa mulher que foi generosa, ao ponto que hoje estamos falando dela. João capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Olha que privilégio. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. O que era? Um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, grava esse nome, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. O que ele era? Ladrão. Presta atenção, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele era o cara que cuidava dos gasofilácios, meu irmão. Judas Iscariotes. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também por Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então hoje nós vamos ver, juntos nessa história, se de fato nós somos generosos, se de fato talvez nós somos muito parecidos com Judas Iscariotes. E aqui revela dois tipos de coração: o coração de Maria e o coração de Judas. Dois corações são revelados para nós aqui. Judas Iscariotes, ele estava possuído por um espírito de mamon, meus irmãos. Judas Iscariotes estava possuído por um espírito de mamon, um espírito que serve às riquezas. Grava isso, é um espírito que ama as riquezas, que serve às riquezas, mesmo, abre parênteses aqui, mesmo dentro da igreja, mesmo seguindo Jesus, ele tinha um espírito de mamon, um espírito egoísta, um espírito avarento, um espírito que tem amor pelas riquezas. E isso traz uma lição para nós, porque o fato de você estar dentro da igreja, de você dizer que é cristão, você não está isento de ser possuído pelo espírito de Judas Iscariotes, de um espírito de avareza. Mas, por isso que ensinamos sobre generosidade, porque a partir do momento que você começa a aprender a dar, a ser generoso, você afasta esse espírito maligno da sua vida, amém? Nós não estamos aqui ensinando só você a dar presente, a ser querido, não, nós estamos ensinando você princípios para você se posicionar, para que você não seja um avarento e ser conduzido pelo espírito de mamon. Isso, meus queridos, talvez pessoas não gostem, é o que nós vamos falar nessa noite. Esse é um assunto muito espiritual. A questão do dinheiro, falar de dinheiro é algo muito espiritual. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantos casamentos já foram destruídos? Quantos pais e filhos não falam uns com os outros por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de riquezas? Porque isso é um papo espiritual. Existem famílias que às vezes até entram no assunto do dinheiro, só que daqui a pouco eles dão liberdade ao espírito de mamon e acabam brigando, acabam criando confusão por aquilo, e fecha o pau, e você já sabe, ou talvez já passaram por isso, porque deram brecha para que o espírito de mamon entrasse ali dentro e fizesse o que ele quisesse. Então, essa questão de dinheiro, essa questão de falar sobre dízimos, ofertas dentro da igreja, é algo espiritual e a gente precisa aprender. E por que, se nós formos parar para pensar, por que dinheiro, e por que nós vamos falar de dinheiro, por que Deus nos ensina sobre dizimar, de primícias? Porque assim, todo dinheiro, meus irmãos, que não é entregue ao Senhor, nós vamos dar liberdade a mamon trabalhar em nossa vida. Todo dinheiro que não é consagrado ao Senhor, é mamon que está conduzindo o seu dinheiro. Então cuidado, porque você pode estar sendo enganado pelo espírito de mamon.
pelo espírito de Judas Iscariote. Aquele espírito que só quer reter, é meu. Aquele espírito que rouba. E ele está por aí, andando, cirindando até dentro da igreja. Então cuidado, é sério isso. E você só vai vencer isso com uma linguagem espiritual, consagrando a sua vida financeira ao Senhor. Vamos então, sobre a luz da palavra, entender um pouco mais sobre generosidade. Algo que a gente precisa entender é que quem criou essa ideia de dízimo, meus irmãos, quem criou essa ideia de oferta, de primícias, foi Deus. Indiferentemente se você gosta disso, se você tem problema com isso, você não tem problema com os pastores dessa igreja, você não tem problema com essa igreja, você tem problema com Deus. Porque foi Deus que constituiu o dízimo. Querendo ou gostando, você ou não. Querendo ou gostando, você ou não de ofertar, você não tem problema conosco, você tem problema com Deus. A Bíblia fala isso antes da lei, durante a lei, após a lei, no Novo Testamento, ela sempre falou de dízimos, ofertas e primícias, gostando ou não. E se você tem problema com isso, eu sinto te dizer que você tem problema com Deus, porque quem inventou isso foi Deus. E por que Deus inventou isso? Não é verdade? Por que Deus inventou isso? Porque o dinheiro, grava isso, é a maior prova da nossa fé. O dinheiro, sabe por que Deus criou isso? Porque o dinheiro é a maior prova da nossa fé. Tem pessoas que não topam nada. Eu não vou lá. Mas se fala que vai ganhar algum valor, elas, opa! Por quê? Porque são gananciosas, porque se tem dinheiro, se tem valor, opa, estou dentro. Vai ganhar alguma coisa? É por isso que Deus instituiu dízimos, a oferta e os primícios, para ver como está o teu coração nisso. Você precisa entender que o mundo sem Jesus está a serviço de Mamon. O mundo sem Jesus está a serviço de Mamon, não é verdade? Porque você amanhã vai trabalhar, vai acordar cedo, vai trabalhar para ganhar o quê? Dinheiro. Mas se você tem princípios cristãos, você não deixa ser conduzido pelo dinheiro ao qual você vai ganhar. Você consegue e tem controle do limite que você tem ao ponto, opa, tá bom assim. Porque tem pessoas que não têm limite, é 2, é 3 trabalho, e faz um bico lá, faz um bico cá e não param mais. Por quê? Porque estão já possessos pelo espírito de Mamon. Só quero ganhar. Não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para os filhos, não tem mais tempo nem para ir para a GC, para discipulado também não tenho mais tempo. Por quê? Está conduzido pelo espírito de Mamon. É por isso que a gente precisa entender que falar sobre dinheiro é coisa espiritual. E por que o dinheiro é o maior teste da nossa fé? Por que será? Porque você não pode chegar aqui na frente e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus, se não entregar sua vida financeira também. Como você entrega a sua vida para Jesus? Mas não, a parte da finança deixa que eu comigo, tá, Jesus? Eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha casa, eu entrego tudo. Mas essa parte das finanças deixa comigo, tá, Jesus? Não, querido, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, Ele começa a ser Senhor de todos os seus recursos. E eu te digo que deixar os nossos recursos na mão de Jesus é o lugar mais seguro do mundo. Será que a igreja primitiva era assim? Algo que você precisa entender, você não pode, meu querido,
dar aquilo que te sobra. É fácil dar aquilo que sobra. Nós não damos também só quando vamos enriquecer. Não, a hora que eu estiver bem financeiramente, daí eu vou começar a ajudar na igreja, pastor. Vou começar a ajudar em tudo. O que precisa colocar aqui na igreja? Mais um ar-condicionado? Vamos colocar então. Mas espera um pouquinho, deixa eu ficar rico. Ou eu espero ter uma condição melhor. Não tem a ver com isso, não tem a ver de quando sobra ou quando nós enriquecemos, mas tem a ver com a realidade de onde estamos. É quando agora eu vou ajudar, estão precisando agora, eu vou ajudar. Leia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Olha só esse texto. Já foi falado esse texto, vocês já leram? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha isso. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, à igreja. Olha que igreja era essa. Aqui nós temos dois extremos, uma extrema pobreza e uma grande alegria. Quem tem grande alegria numa extrema pobreza, meu irmão? Quem é generoso? Quem é generoso em extrema pobreza tem uma grande alegria. E aí, você vai dar quando sobra? Aí você dá quando sobra. Mas eles em meia pobreza deram e manifestou na vida deles uma grande alegria. E aí a gente só dá o que sobra. Ou só vai dar quando ficar rico. Se você não for fiel no pouco, no muito você não será colocado. Eu vou esperar para ficar rico, mas cara, se agora pobre, não dá, você acha que você vai ficar rico? Entenda que Deus, Ele não vai pedir para você, querido, quantidade, Deus pede atitude. Deus não pede quantidade, Deus pede atitude, Ele pede fidelidade. E fidelidade é o mesmo se você ganha 100, se você ganha 1000, se você ganha 1 milhão, você precisa ser fiel da mesma forma. Eu sou fiel com meus R$1.000, eu sou fiel com os meus R$10, mas eu sou fiel. E isso tem de grande valor ao coração de Deus, a tua fidelidade, não a tua quantidade, a tua atitude em contribuir, não a atitude de esperar para ficar rico para poder contribuir. Doar, queridos, e ser fiel é uma prova da nossa fé. Ser doador, ser fiel é uma prova da sua fé. Isso se chama fé viva. Fé com obras. Agora, se a gente não manifesta isso, nossa fé é morta. Olha o texto que nós lemos desses macedônios. Não apenas eles estavam vivendo em uma extrema pobreza, olha só que louco isso. Em uma severa tribulação, sendo perseguidos, pobres, mas estavam com o coração cheio de generosidade. Olha que doideira isso, cara. Eles estavam numa extrema pobreza, sendo perseguidos, que eles podiam ser mortos em qualquer momento. Olha que louco isso. Mas eles estavam com o coração transbordando em generosidade. Às vezes a gente só doa quando está tudo bem, quando não há perseguição, quando as contas já estão todas pagas. Isso não é generosidade.
Deus não quer o seu dinheiro, querido. Deus quer o teu coração. Ele deseja a tua atitude. Porque a tua atitude vai determinar a sua altitude amanhã. É isso que Deus deseja, a tua atitude. E isso amanhã vai determinar a tua altitude. Tem um texto que mostra para nós que Deus é que produz a riqueza em nós. Então, a gente não podemos pensar que ser rico é coisa do diabo, não. Você vai ser rico, amém? São poucos que querem ser rico. Mas ser rico, queridos, não é coisa do diabo, não é coisa do Jânio. Ser rico é coisa de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Olha só o que esse texto fala. 8:18. Lembre-se do Senhor, do seu Deus. Olha só. Pois é Ele quem lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, que em nome de Jesus, você tem a capacidade de se tornar rico, para que você possa prosperar, querido, que você possa prosperar e ser doador e ser generoso, para que o reino de Deus expanda, para que o reino de Deus avance. Mas não prospere para ser mesquinho ou egoísta, prospere para ser abençoador. Almeje ser rico, peça a Deus, produza em mim a capacidade para adquirir riqueza, porque eu vou ser um abençoador, eu vou abençoar. Então você deve desejar ser rico, deve desejar para que você contribua no reino de Deus. E daí, prosperando, primiciando, você está protegendo todo o restante que fica em suas mãos. E nessa história do Evangelho de Jesus, nós vemos duas questões muito importantes para nós parar para pensar. A primeira pergunta que vem ao nosso coração: por que Maria? Por que Maria deu um presente tão generoso, não é verdade? Será que Maria deu um presente tão generoso? E a segunda pergunta que vem ao nosso coração: e por que isso incomodou tanto Judas? Por que ela foi tão generosa de dar aquele presente para Jesus? E por que incomodou tanto o coração de Judas? Isso traz uma lição para nós, porque se às vezes a gente ouve alguém contando um testemunho de uma bênção que ganhou, ou porque ofertou e foi abençoado, se nós ficamos incomodados com isso, muito provável nós estamos com o espírito de Mamon. Se nós não se alegramos com a conquista do nosso próximo, cuidado, você pode estar com o espírito de Mamon. Porque Judas, quando viu aquela extravagância, manifestou. E aí a gente se autoexamina e pensa: será que eu sou generoso? Judas, meus irmãos, não era só traidor. Judas não era só traidor, ele era traidor e ladrão. E sabe, esse espírito de Judas Iscariotes não presta para nós. Existem dois corações citados aqui, como eu falei: um coração generoso de Maria e um coração egoísta de Judas. É falar de dinheiro, os dois corações se manifestaram. Foi falar de dinheiro, foi falar de generosidade, os dois corações se manifestaram, tanto de Judas como de Maria. Então o nome dessa mensagem na primeira pessoa: eu sou generoso? Conforme eu estou falando aqui, você está fazendo um autoexame pensando: cara, será que às vezes eu não sou manipulado por esse espírito de Mamon?
Será que às vezes eu não fico incomodado por ver outros estarem prosperando e sendo abençoados? E por isso, rapidamente, eu quero passar para nós 3 princípios a respeito sobre generosidade. E o primeiro é: o inimigo da generosidade é o egoísmo. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago capítulo 3, versículo 16, vai falar sobre isso. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Diz assim: pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vou ler novamente. Pois onde há inveja, a ambição egoísta, a confusão e toda espécie de males. Olha só, está vendo como o dinheiro é um assunto espiritual? Onde há o egoísmo, há um espírito de confusão ali. Pois, aonde há ambição egoísta, há confusão. E daí todas as espécies de males. Para nós vermos como o dinheiro é assunto espiritual. Quantos hoje filhos olham para a vida financeira dos pais e vê que está uma confusão? Quantos pais olham na vida financeira dos filhos e vê que há uma confusão nessa área? Entenda que todos nós, queridos, todos nós nascemos egoístas. Todos nós nascemos egoístas. Mas quando a gente renasce em Jesus Cristo, nós se tornamos generosos. Nós nascemos egoístas. Mas quando entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus, nós passamos e sermos generosos. Antes de Jesus, nós escolhemos as brigas, os egoísmos, a falta de perdão, a vingança. E com Jesus agora a gente tem um arrependimento e o perdão. Antes com Jesus é meu, eu quero, é só meu. Agora com Jesus é mais feliz quem dá do que recebe. Então existe 2 extremos aqui, aí a gente para pensar, cara, será que nascemos de novo realmente? Para nós entendermos como a gente já nasce e somos egoístas, vejam as crianças, olha que interessante. Às vezes a criança tem um determinado brinquedo e ela brinca e daqui a pouco ela encheu o saco com aquele brinquedo e deixou de lado lá. Aí chega um parente com uma outra criança, a outra criança vê aquele brinquedo, ela enche os olhos e quer ir brincar com o brinquedo. O que a criança da casa faz? Vai correndo na frente e é meu. Porque nós somos egoístas. Isso é uma natureza caída nossa. O egoísmo é meu, é meu, é meu. Não mexe aí, não toca aí, é meu. Só que quando nós convertemos e entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando a sermos doadores. Ensinamos os filhos a ser, não, meu filho, tem que ir, deixa ele brincar, não é verdade? A gente começa a ensinar sobre generosidade para contrapor o egoísmo. Então isso é uma luta constante. Isso você precisa entender que Deus nos testa e não nos tenta. Deus nos testa e não nos tenta. Você acha que aquele que criou, meu irmão, a prata, o ouro, precisa do seu R$1? Aquele que criou todas as riquezas dessa face da terra, precisa do seu R$1? Será que ele precisa? Ele não precisa, mas ele quer avaliar o seu coração. Ele quer ver como está o seu coração. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz Malaquias 3:8. Judas roubava
das bolsas das ofertas. E qual a diferença entre Judas que roubava das bolsas das ofertas? Qual a diferença dele e do seu dinheiro que está na sua conta bancária e você não dizimista, e você não dizima ele? Qual a diferença disso? Ambos são roubos, não são? Talvez para alguns estão sendo muito incomodados por aquilo que eu estou falando. E eu não tenho nada a ver com isso, porque foi Deus. Vocês têm problema com Deus. Se tem alguém aqui que, não, dízimo, oferta não é comigo, eu sou contra isso, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para a igreja, não é meu problema, querido. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, e ainda me pergunta de onde estão me roubando? Pô, era para falar sobre generosidade, mas como que vamos falar de generosidade se não tocar nesse assunto, queridos? A gente precisa ser fiel ao que Deus quer. Ele quer o teu R$1.000 por mês? Sei lá, se você dá dízimo de R$1.000 por mês é porque está ganhando 10 mil, amém? Quem quer receber 10 mil? Mas Deus quer o teu R$1.000 por mês. Ele é dono da prata e do ouro, querido, mas Ele quer saber como é que está o seu coração, como está a sua atitude, como está a sua fidelidade. Viu como sutilmente o espírito do mamon nos engana? Cara, acho que esse mês eu não vou dizimar, porque eu tenho que pagar aquilo, ou começa pagando tudo, porque não tem o princípio da primícia, né? E quando vê, pagou tudo e não deu o dízimo. Quem te conduziu? Quem estava no teu coraçãozinho? Diga comigo assim, mamon. Queridos, ou entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus, ou a gente só vive de fachada dentro da igreja. Mas isso está falando sobre dinheiro, também sobre dinheiro. O Senhor Jesus é Senhor em todas as áreas da nossa vida. E especificamente hoje eu estou falando sobre dinheiro, mas Ele é também Senhor da sua saúde, Senhor desse corpo aí, que também você precisa cuidar, da sua saúde emocional, de tudo Ele é Senhor, e principalmente do seu dinheiro. Porque com que força amanhã você vai se levantar para ir trabalhar, para conquistar esse dinheiro? Com a força que Ele permite todos os dias. Então o dinheiro é seu? Então, às vezes, a gente para pensar e olha até para a vida de Judas, e olha para Judas e pensa, Judas foi um safado, né? Andou com Jesus, roubou Jesus, traiu Jesus, mas nós frequentamos esse lar, esse ambiente, e não somos dizimistas, não somos ofertantes, não damos nossa primícia, e falamos mal de Judas, mas não somos fiéis com o Senhor. Eu queria ter trago uma palavra assim mais legal, assim, de impulsionar a generosidade da semana que vem. Mas, cara, é isso, gente. É isso. A gente precisa ser fiel com Deus em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ser como Paulo ensinou, ensina-nos com os macedônios, em 2 Coríntios 9:7. Todo mundo aqui sabe esse versículo porque a gente cita no GCs. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Toda contribuição ela precisa ser voluntária. Então não é dízimo, não é 10%. Entenda, voluntária quer dizer assim, ninguém te forçando a nada. Eu sou voluntário, eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero ser obediente, eu quero ter atitude de dizimar, de ofertar, estou junto, o que precisamos comprar aqui? Não, eu estou junto. Isso é ser voluntário. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E fazer isso com alegria ainda. Ser voluntário com alegria, não por obrigação. Se for por obrigação ou com pesar no coração, guarde o seu dinheiro e não dê, porque não será aceitável a Deus também. Mas quando for dar, dê com alegria.
Aí assim você vai começar a destruir o egoísmo dentro de você com a generosidade. Sabe, avance nessa área sem medo. E você terá as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós nem precisávamos mais de bênção, não é verdade? Porque Ele já nos deu tudo naquela cruz. Mas ainda por você ser obediente, dizimista, fiel, tendo atitude de fé, ainda Ele é maravilhoso e ainda Ele vai te retribuir. Porque Ele é top, meus irmãos, Ele vai contribuir. Ele vai. O segundo princípio sobre a generosidade é que a real generosidade, ela tem que ser extravagante. Salmos 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. O ímpio, meu irmão, é aquele que pega emprestado e não paga e tem um nome sujo. O ímpio é esse safadão. Ele toma emprestado, não paga e está com o nome sujo. Mas o justo, ele dá com generosidade. Ele está prosperando, ele está sendo extravagante. Mas eu profetizo na tua vida, eu declaro que você vai ter para si, para os teus recursos, para a sua casa, para a sua família, para manter esse lugar, para que o reino de Deus expanda. Você toma isso pela fé? Se pararmos hoje, né, a gente olhar para a cruz e ver o que Deus fez, a maior oferta extravagante da face da terra foi Jesus Cristo pendurado em uma cruz. Que extravagância de generosidade. Sabe, semana que vem a gente vai ter esse momento de generosidade, talvez alguns pensando, eu vou comprar só um chocolatinho. Eu vou comprar só uma barrinha de chocolate, né? Só para dizer que eu... Compara o seu presente com aquilo que Jesus fez na cruz. E entre numa dívida. Estou brincando, precisa entrar numa dívida. Mas compare, quando você for escolher o seu presente para dar semana que vem, que ela seja extravagante, assim como Deus foi extravagante conosco, de ter dado aquilo que era de melhor dele, o seu filho. Que extravagância, por isso que a gente precisa aprender, né, com Jesus. Extravagante. Robert Morris diz em seu livro, ele fez um estudo que o rei Davi, quando ele ofertou para o templo do Senhor, né, entendemos que não foi o rei Davi que construiu o templo do Senhor, foi seu filho Salomão. Mas o rei Davi levantou uma oferta para que isso acontecesse. E estudos que esse cara trouxe, né, a oferta corrigida dele no templo, olha que loucura isso aqui, somado hoje foi 21 bilhões de dólares. A oferta que Davi, né, prata, ouro, madeira, tudo que ele acumulou para construir a igreja, né, o lugar onde o Senhor viria habitar, se fosse para somar hoje era 21 bilhões de dólares. Olha que extravagância do cara. Que extravagância. E às vezes a gente chora para dar o dízimo, para manter essas luzes acesas, para manter o ar-condicionado geladinho. Que extravagância, queridos. 21 bilhões de dólares. Pensa comigo. Pensa comigo. Isso tudo para depois ser tudo destruído. Já pensou? Isso tudo para que logo anos na frente seria tudo destruído. Mas não importa. Ele estava cumprindo o propósito de Deus. Não tem a ver aqui, meus queridos, com pedra, não tem a ver com prata, não tem a ver com ouro, mas tem a ver com obediência, tem a ver com atitude,
tem a ver com fidelidade. Não tem a ver com quantidade, mas com fidelidade. Não era sobre ouro, era sobre ser obediente. Alguém tem 21 bilhões de dólares aí para nos ofertar? Queremos fazer grandes coisas nessa igreja, amém? Mas contribua com aquilo que você tem. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E aí a gente olha por todas as passagens bíblicas e a gente vê que não apenas Davi era extravagante, mas até a Maria, ao qual nós lemos, foi extravagante. Deu 1 ano, queridos, fosse para somar, ela deu 1 ano do seu trabalho naquele vidro de perfume. Já pensou você trabalhar 1 ano inteiro para chegar no final do ano e colocar aos pés de Jesus? Por isso que mexeu com Judas, por isso que manifestou com o espírito de Mamon. A gente está falando de dinheiro, mas ela investiu 1 ano de tempo do seu trabalho para jogar aos pés de Jesus. Que extravagância! Cara, a gente tem que aprender muito sobre isso ainda, né? De ter esses corações extravagantes. Eu falo isso por mim também. De ser extravagante na obra de Deus. E isso tudo não com pesar ou por obrigação, mas com alegria. E não só apenas 1 ano do trabalho com aquele perfume, ela usou os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Olha que adoração. Olha que tremendo que é isso, queridos. Olha que profundidade de generosidade. Aí se fosse para nós pensarmos hoje juntos aqui, né? Que oferta que eu vou dar, extravagante, que vai impressionar o coração de Deus? Que tipo de oferta extravagante eu, Eduardo, podia dar para impressionar o coração de Jesus? Que profundo que é isso, né? 2 Coríntios 8, 5, vamos ler comigo? 2 Coríntios 8, 5. Olha que loucura isso aqui. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui é os macedônios, os mesmos que a gente estava falando lá. Eles não só deram, eles não só deram em meia tribulação, no meio da miséria, da pobreza, deram com alegria e ainda foram voluntários depois de ter dado dinheiro. Olha que tremendo isso. Em meia pobreza, em meia miséria, a meia perseguição, eles deram e ainda deram de si. Ainda foram voluntários. Olha que extravagância. Olha que extravagância. E aí volta aquela pergunta, lembra do título da mensagem? Eu sou generoso? E o terceiro e último princípio. Existe recompensa na generosidade. Existe recompensa de você ser generoso. Existe recompensa de nós sermos generosos. Isso aqui é muito legal. Mateus capítulo 10, versículo 41. Palavras de Jesus aqui. Jesus está falando aqui. Olha que legal isso aqui. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Deixa eu explicar para nós aqui. São palavras de Jesus. Jesus aqui ele está falando, existem pessoas iguais, mas tem alguns que têm dupla honra. E se você honrar quem tem uma honra,
você recebe a proporção de uma honra. Mas se você honra quem tem dupla honra, sobre dupla honra você recebe. Esse é o princípio. Aqui Jesus está falando, porque há recompensa na generosidade. Quando você é generoso com alguém que tem dupla honra, você receberá dupla honra. A recompensa na sua generosidade, a recompensa na sua oferta, a recompensa nas suas primícias, a recompensa no seu dízimo. A recompensa, querido, mesmo nós nem precisávamos ser recompensados, mas ainda há recompensa para nós. A história que a gente leu de João 12, de Maria, né, como eu disse, ela é relatada em João, Mateus, Marcos, e até hoje essa história ela é contada. Olha que interessante isso, Marcos 14, 9, Jesus diz assim, quando termina falando sobre essa história, ele diz assim, eu lhes asseguro que onde que o evangelho for anunciado, o mundo todo, tá? Em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha só, essa história que foi contada 2000 anos atrás, que aconteceu 2000 anos atrás, está sendo contada hoje, em 2024. Porque um dia uma mulher que manifestou uma generosidade extravagante, teve a sua recompensa. A história lembra nomes de generosos. A história esquece e ignora os egoístas. A história não os honra. Nós estamos contando uma história que aconteceu há muitos anos atrás, de uma adoração, de uma extravagância, de um ano trabalhado, sofrido, para que fosse derramado aonde ainda? Aos pés de Jesus. Quando você é generoso, você será lembrado. Quando você for fiel, ter atitude, você será lembrado, querido. Aonde o evangelho for pregado, será contado. E por quê? Porque elas, o teu servo, advirto, a grande recompensa em obedecer-lhes, diz Salmo 19:11. A grande recompensa em obedecer. Haverá uma grande recompensa por você ser fiel. Haverá uma recompensa. Se você, meu querido, obedecer, você será abençoado, você será honrado. A decisão é nossa. Então, a gente precisa ser fiel. Quer ser abençoado? Quem não quer ser abençoado? Então seja obediente. Porque há grande recompensa em quem obedece. Isaías 1,19 diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor fruto dessa terra. Olha que doideira isso. Se vocês estão dispostos a obedecer, quem está disposto a obedecer, levanta a mão. Então essa palavra é para você, você comerá do melhor fruto dessa terra. Quer comer salmão, caviar, querido? Obedeça. Você comerá do melhor fruto dessa terra. Deus pede que nós sejamos dizimistas, ofertantes e primiciadores, amém? Obedeça, e você comerá do melhor fruto dessa terra. A memória do generoso é lembrada e honrada.
A memória do egoísta é esquecida e ignorada. A mulher dessa passagem foi recompensada por Jesus, porque hoje estamos falando dela. E eu volto à pergunta inicial que eu trouxe para nós aqui, terminando essa palavra. Por que Judas ficou chateado? Sabe por quê? Porque ele era egoísta e roubava a Deus. Por que Maria foi generosa e extravagante? Sabe por quê? Porque ela era grata. Porque há 2 meses antes o seu irmão foi curado. Há 2 meses antes o seu irmão foi ressurreto por Jesus Cristo. Pessoas que têm um coração grato são generosas. Não apenas generosas, mas são generosas e extravagantes. Deus não vai te recompensar na quantidade, Deus recompensa na sua atitude e a fé do seu coração. E talvez você não tenha fé suficiente para ser dizimista, talvez você não tenha fé suficiente para ser ofertante, talvez você não tenha fé suficiente para ser primiciador. Mas faça, sabe pelo quê? Pela obediência da palavra de Deus. Se não é pela fé, faça pela obediência pela palavra de Deus, porque Deus abençoa a fé e abençoa também a obediência. Então não tem desculpa por não fazer. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus recompensador. Ele é um Deus generoso. Ele é um Deus doador. Mateus 25, 23 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a tua recompensa. Que essas 3 chaves possam mudar a sua mente, possa renovar a sua mente, que ela possa fazer uma metanoia na sua mente. E que você possa definitivamente mudar a sua relação com os seus recursos. O inimigo da generosidade é o egoísmo. A real generosidade, ela é extravagante. E existe recompensa para quem é generoso.